Pessoal, boa tarde. É um prazer enorme estar aí com vocês à distância, mas falando sobre saúde ocular, que é um tema que muito me encanta, e principalmente falando sobre a prevenção e os cuidados, né? Tá fazendo um barulhinho aqui, deve ser o meu WhatsApp, que eu vou fechar, que aí a gente não vai ter barulhinho. Pronto. Então, basicamente, a Maristela, agradeço o convite, me convidou para falar sobre os cuidados da visão na terceira idade. E hoje é um dia especial, porque a gente comemora e celebra e divulga a importância da saúde ocular na prevenção de queda dos idosos. A gente sabe, como ela bem falou, que dá para prevenir muitos casos. Acidentes acontecem realmente quando a pessoa está distraída ou algum evento adverso aconteceu, mas no Brasil a gente não tem muito, infelizmente, a cultura mesmo da prevenção, em todos os sentidos, tá? Mas, inclusive, na terceira idade isso é muito importante, porque a gente sabe que dá para evitar muitos casos. E aí eu vou fazer alguns slides de provocação e de reflexão, porque essa é uma foto conhecida de duas mulheres com idades bem distintas. A gente se pergunta, será que a gente envelhece igual? Ou seja, dependendo da exposição solar, dos seus hábitos, da sua alimentação, enfim, obviamente a genética vai influenciar, mas será que a gente tem um envelhecimento igual para todo mundo? Então, será que a gente vai ter o mesmo olhar para todos os pacientes, para todas as pessoas, nesse quesito que a gente está falando aí da prevenção igual? Provavelmente não, né? E aí o envelhecimento eu acho interessante, enfim, eu gosto desse slide porque ele mostra bem, assim, que o tempo, na verdade, ele vai ser igual para todo mundo, mas como a gente viveu aquele tempo, né, e como foi os hábitos durante a vida e até mesmo na terceira idade vão influenciar no que a gente vai classificar como envelhecimento. Obviamente, a gente tem um fator da carga genética, de novo, mas esse não é, muito provavelmente, um dos fatores mais importantes. É como a gente viveu a vida com hábitos de alimentação, hábitos do dia a dia, né? No caso, falando aqui de visão, de exposição solar ou exposição a algum tipo de químicos também, pode ser, se a pessoa trabalha na lavoura ou numa fábrica, enfim, durante a vida, ou radiação. Então, isso é importante a gente avaliar aí para entender o envelhecimento, como tem a ver com o tempo, né? Mas como se vive, principalmente. E aí, eu queria falar aqui de funcionalidade. Também são dois slides provocativos. Eu moro no Rio de Janeiro, às vezes eu vejo Copacabana é um dos bairros mais populosos do Brasil, classificados como né, população de terceira idade. E a gente sabe que pessoas que tiveram o hábito de exercícios físicos e tudo mais, que conseguiram chegar à terceira idade sem um sobrepeso importante, e mesmo que, obviamente, não fazendo surf ainda como essa imagem, e nem como, por exemplo, essa outra imagem dessa senhora fazendo um malabarismo aqui, a gente sabe que a capacidade de manter as suas habilidades físicas, cognitivas, mentais, são necessários para o paciente ter uma vida autônoma e independente, né? E aí, eu gostaria de lançar a mão aqui, desculpa, desse conceito, autonomia e independência, ou seja, Kant já dizia, né, que a autonomia é a capacidade da vontade humana de se autodeterminar segundo uma legislação moral por ela estabelecida, livre de qualquer fator estranho ou exógeno, de uma influência subjugante, tal como, por exemplo, uma paixão ou inclinação afetiva e coercível. Vamos traduzir? Ou seja, autonomia seria algo que a pessoa poderia ser autônoma. Olha, eu quero chegar hoje, quero sair na padaria comprar um pão. Será que a pessoa da terceira idade que a gente está falando, ela tem essa autonomia? Muitas vezes sim, muitas vezes não. Eu tenho uma avó que vai fazer amanhã 99 anos. Infelizmente, ela está internada. Essa semana ela internou por infecção urinária. Enfim, acho que vai passar os 99, vou ter que ir lá visitá-la novamente no hospital. Não vai ser possível
em casa. Mas é importante esse conceito a gente entender de autonomia e de independência, né? Que são coisas, às vezes, um pouco distintas. Por quê, Gustavo? Vamos lá. Stephen Hopkins. Vocês devem ter ouvido falar desse físico muito conhecido. Ele tinha ela, né, que é uma doença desmielinizante, que ainda não tem um tratamento, né, definitivo, e faz com que a pessoa fique realmente consciente de tudo, mas num estado que a movimentação dos músculos fique muito debilitada. E ele conseguiu fazer diversas teorias físicas, né? Existe um filme que eu recomendo para todos que estão aqui nos assistindo. Quem não assistiu, vale a pena anotar, porque ele é realmente um filme. Tem o livro dele também, enfim, mas o filme ele mostra a vida dele e faz a gente refletir um pouco sobre isso, sobre quando a gente às vezes fica numa condição de dependência. Ou seja, o Stephen Hopkins ele tinha autonomia, mas ele não tinha a independência de poder sair para qualquer lugar, ele dependia de outras pessoas para poder ajudar, e uma dessas pessoas acabou virando a segunda mulher dele, que foi a cuidadora, a enfermeira, enfim. Então, mostra uma história muito interessante que vale a pena a reflexão. Não esqueci aqui do tema da aula, que foi a prevenção de quedas. Essa foto é da minha avó, ela já é bisavó, e ela, que eu falei que está com 99 anos, né? Enfim, e prevenção é muito importante, porque a gente vê que vários objetos em casa, como tapetes, chinelos, às vezes sandálias, cadeiras que têm rodinha, aquelas cadeiras de plástico que podem, às vezes, dependendo do peso da pessoa, dobrar a perna da cadeira. Lembrando aqui da visão, a gente tem, às vezes, o paciente acorda de madrugada porque ele precisa ir ao banheiro. Então, se ele levanta rápido, ele pode, né, ter uma síncope, um desmaio. Se ele levanta e, às vezes, está procurando um chinelo, um sapato, um tênis, alguma coisa durante a noite para andar e pode acabar esbarrando e tendo uma queda, não é incomum, tá? Então, recomendo sempre essa questão aí ambiental, entender como é que é o ambiente desse idoso, dessa pessoa de terceira idade, para poder evitar. Porque eu costumo dizer, eu tenho uma filha de 4 anos, a Nina, e ela, se porventura tiver uma queda e, e cair, ela tem um reflexo muito mais rápido que o meu, provavelmente, e não vai sofrer muitas consequências. A gente, quando cai, já se machuca, e às vezes a pessoa que é idosa, ela tem esse reflexo mais lento, ela não tem a visão tão boa, às vezes, quanto a gente. Então, isso é importante ser avaliado e discutido em casa. Então, eu, como médico, no meu dia a dia, eu sempre pergunto para os familiares e tudo mais, se a pessoa mora sozinha, como é que é aquela condição, até para orientar os familiares da questão em casa para evitar quedas, e isso é muito importante. E aí, falando um pouco de prevenção, agora, na nossa parte, né, que é a parte oftalmológica, a parte ocular, é importante a gente falar que a definição da prevenção é um conjunto de medidas que a gente faz para antecipar algum evento, né, prevenir algum mal. Então, a consulta anual, ou seja, eu sei que estamos no momento de pandemia, mas é importante a gente orientar quem está nos ouvindo que precisa ir no médico oftalmologista, assim como as mulheres precisam ir numa ginecologista para fazer o exame preventivo. Então, o exame de rotina todo ano no médico oftalmologista vai ser importante para a gente detectar doenças precocemente e tratar para evitar o avanço dessas doenças. E aí eu gostaria aqui de, só de forma bem sucinta, falar de como que é a anatomia do olho, porque acaba que o olho é tão pequenininho, mas é um sistema óptico que ele tem uma ligação direta com o sistema nervoso central, e a gente percebe, por exemplo, na parte mais externa, que é a córnea, é como se fosse o vidro do relógio, se eu fosse fazer uma metáfora do olho com o relógio. Então, a córnea é um tecido transparente que permite que a gente consiga enxergar a cor do olho, tá? Quando a gente enxerga a cor do olho, é porque tem um tecido na frente que é transparente, que permite a gente enxergar essa cor do olho. E existe um diafragma,
e é a pupila, que é a menina dos olhos, né? E esse diafragma, se a gente fosse comparar uma máquina fotográfica, seria aquele obturador que abre e fecha para a luz entrar e tirar a foto. Quando a gente está num ambiente mais escuro, essa pupila dilata, e quando a gente está num ambiente claro, essa pupila fecha. Aqui a gente tem a lente natural dos nossos olhos, que chama-se cristalino, porque ela é como se fosse um cristal realmente. E ela é transparente ao longo da vida, depois dos 50, 55 anos de idade, já inicia-se um processo de envelhecimento natural e essa lente passa a se chamar catarata. E aí depois, quando essa catarata evolui de uma forma importante, a gente indica a cirurgia. Então a luz ela entra pela córnea, entra pela menina dos olhos, que é a íris, passa pelo cristalino, passa pela parte do vítreo, que é uma substância gelatinosa transparente do olho, até chegar na retina. E na retina ela é enviada através do nervo óptico a informação para o cérebro. Então, é aqui no nervo óptico que, às vezes, o paciente pode ter uma doença chamada glaucoma, que a gente vai falar logo a seguir, tá? Eu gosto de falar um pouco dessa parte anatômica, porque as pessoas leigas não têm ideia de como funciona o nosso olho e fica mais fácil de entender, às vezes, algumas doenças que acontecem, como, por exemplo, a catarata. Eu não falei antes, mas aqui está o Instagram e aqui o meu site. O meu site tem várias informações e vídeos sobre catarata, sobre doenças da córnea, enfim, que podem interessar e quem quiser pode entrar, que tem bastante assunto, não só técnico, mas de uma forma mais simples de explicar. E aí eu quero falar aqui sobre esse relatório da Organização Mundial de Saúde, a OMS. Segundo esse último relatório, que ele já é um pouco antigo, mas ele ainda é o atual que a gente tem. E ele demonstra que quase 285 milhões de indivíduos, ou seja, se a gente fosse fazer uma estimativa, seria quase 5% da população à época do mundo, tem algum problema de incapacidade visual. Desses, 90% vivem em alguma situação de baixa renda. Então, entendam como isso é preocupante. E a gente pode estar falando de algumas pessoas que estão nos ouvindo ou que possam ser pessoas que a gente acabe assistindo no dia a dia, independente do profissional que você seja que está me escutando. E 80% desses poderia ser evitados, ou seja, é uma parcela muito grande que poderia estar enxergando normalmente se tivesse a prevenção sendo realizada de forma adequada, tá? E aí, quando a gente vai entender quais são as principais causas, os erros refrativos, ou seja, a necessidade de usar um óculos, são as principais causas de baixa de visão no mundo. Você vai falar assim, doutor Gustavo, mas calma aí. A pessoa tem uma miopia, um astigmatismo, e por que ele não quer enxergar melhor? Eu estava agora um pouco antes de começar esse nosso bate-papo, né? E falando com a Maristela, que o Dr. Fábio aí, o fisioterapeuta que está nos ouvindo, que a gente fez um trabalho voluntário na Amazônia, lá no Pará, num barco hospital, no qual a gente visitava a população ribeirinha. E eu vi na minha prática lá, ficamos 10 dias lá, essa experiência muito interessante, que as pessoas tinham dificuldade de acesso ao oftalmologista e eles faziam 40 anos, 45, 50 e não conseguiam enxergar para perto para fazer a linha no anzol e tinham dificuldade de ir num médico oftalmologista para depois ir numa ótica para conseguir fazer um óculos para perto. Então, sim, os erros refrativos, a gente não está falando só de cidades de grande porte, como Rio de Janeiro, aí, Catanduva, mas São Paulo, que é o maior estado da federação de população, mas a gente está falando do interior todo do Brasil. Então, às vezes até, não estou falando nem de só interior, mas fora da região metropolitana, a gente entende que tem uma dificuldade de acesso a muitas pessoas a um médico oftalmologista. E aí o segundo principal causa de perda de visão no mundo, só que aí cirúrgica, e aí a gente considera como a principal causa, é a catarata. Como eu falei anteriormente, a catarata é o envelhecimento natural do cristalino, então
é um tratamento que, obviamente, ela tem uma progressão gradual. Eu costumo brincar igual cabelo branco, ninguém acorda com cabelo branco. Vai um fio, depois o outro, e aí vai acontecendo um envelhecimento gradativo. Então, é assim com a catarata também. Doenças da córnea, que é a minha área de atuação, sou especialista em transplante de córnea, em cirurgia de catarata, elas também são uma causa importante logo depois da catarata. E aí várias doenças inflamatórias, infecciosas, traumas, podem ser os causadores dessas doenças da córnea também. Então, aqui para falar um pouco sobre os erros refrativos, ou seja, quais são as principais causas de perda visual não cirúrgica? Vamos lá. A gente tem, por exemplo, a miopia. A miopia que é a dificuldade para enxergar de longe. Ou seja, eu estou falando aqui com vocês, eu tenho uma córnea fina, não pude operar, fazer a cirurgia refrativa e eu estou de lente de contato. Então, uma lente de contato gelatinosa que ela é descarte diário, ou seja, no final do dia eu pego e jogo fora. Tem várias vantagens, porque é uma lente que ela vem estéreo todo dia, tem muito conforto e um risco de infecção basicamente quase que zero, porque eu não tenho caixinha, não tenho nada. Então, a miopia é um importante problema hoje de saúde pública no mundo, não só no Brasil. Eu vou mostrar dados aqui para vocês entenderem já já. Então, eu gosto desse slide porque eu consigo mostrar para quem é leigo e não é um médico oftalmologista o que é a miopia. Você imagina que a pessoa tem o foco da luz entrando na retina de forma adequada, bem aqui, e ele tem uma visão nítida. E aí imagina que o foco ele seja formado um pouco antes da retina. Então, tudo que está de longe ele não consegue enxergar de forma adequada. Essa é uma simulação de um paciente, uma pessoa que tenha 1,5 de miopia. 1,5, tá? Agora eu vou mostrar a outra simulação, já indo para 3 de miopia. Vou voltar no 1,5. Ele enxerga assim, já ficou borrado para longe. Percebo que para perto ainda está nítido, porque o míope enxerga bem de perto quando não está usando um óculos. Por isso que quem tem mais de 40 anos e ainda é míope, eu costumo até brincar, eu falo, olha, você tira onda com seus amigos, porque provavelmente os outros que não foram míopes até chegar aos 40, eles não precisavam usar óculos, só quando faz 40 precisa usar o óculos de perto. E quem é míope ainda consegue enxergar bem de perto. E agora veja essa simulação saindo de -3 de miopia para -6 de miopia. Ou seja, a pessoa já tem uma visão muito debilitada e fica bem difícil de sair de casa ou fazer qualquer coisa em casa sem um óculos. Então, é importante que esses pacientes, essas pessoas de terceira idade, passem por uma consulta anual com um médico oftalmologista, porque muitas vezes ele pode estar piorando a catarata e a catarata, ela geralmente tem uma tendência a aumentar a miopia dessa pessoa. Não é uma regra, pode fazer uma hipermetropia, mas aumenta o grau do olho. E aí essa catarata vai aumentando o grau, além de ficar mais opaco, então a visão junta com a catarata e o grau mais alto, e essa pessoa às vezes não percebe, porque ela se adapta àquela visão ruim. Então você imagina uma pessoa enxergando aqui dentro de casa. Muitas vezes vai ocorrer um acidente doméstico. É isso que a gente quer evitar. Tá bom, Gustavo, mas o que esse desenho desse olho com um monte de numerozinho aqui? Vou explicar. É só para mostrar como o crescimento no ano 2000 de 22% da população, são números estimados, tá, pela Academia Americana de Oftalmologia. No ano 2000, estimava-se que quase 20% da população era míope. Agora, para o ano de 2020, 2030, a gente está estimando que quase 40% da população vai ser. Por que isso está acontecendo? As pessoas, principalmente na infância e adolescência, estão ficando muito tempo na frente de telas de computador, celular e pouco tempo expostos à luz solar, ou seja, fazendo um esporte ao ar livre. Então, ainda mais agora, num período de pandemia que a gente está passando, a gente entende que essas atividades elas ficam mais restritas realmente. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, agora já está liberado você ir à praia, enfim, com máscara, mas
Então, você já tem alguns esportes que a pessoa consegue fazer, mas a gente sabe que não é todo lugar, enfim. Mas isso é recomendado por instituições mundiais, que crianças e adolescentes façam atividades físicas em ambiente aberto, exposto à luz solar, e não tenham uma exposição de telas digitais, tablet, celular, computador, por muitas horas durante o dia. Isso facilita com que eles não fiquem míopes ao longo da vida, tá? Agora, quem já é míope, já é adulto, isso não vai fazer muita diferença. O que a gente percebe no nosso dia a dia são pessoas com cansaço visual muito grande e até idosos, tá? Que ficam muitas horas na frente do celular e do computador durante o dia. A gente entende, porque hoje o celular, o YouTube, eles são a nova televisão. Então acaba que a pessoa deixa de ter aquela visão ali um pouco mais distante de uma televisão, que é uma tela que não é tão próxima, e fica mais próximo segurando um celular ou então até mesmo um computador. E aí vamos falar do astigmatismo. O que é o astigmatismo, Gustavo? É uma deformidade da córnea que faz com que, vou dar um exemplo, uma córnea normal é como se fosse uma metade de uma bola de futebol. E uma córnea com astigmatismo é como se fosse uma metade de uma bola de futebol americano, onde um eixo é mais curvo que o outro, aquela bola ovalada. Essa é uma simulação de uma visão de um paciente com -4 de astigmatismo, enfim. É um grau muito alto, a visão fica toda borrada, tanto para longe quanto para perto. Então, a não correção, que pode ser advinda, por exemplo, do próprio grau que ele já tenha, mas pode ser de uma catarata que está sendo instalada. Então, é importante a gente entender isso para poder, levando no médico oftalmologista, tratar com um simples óculos, e já ajuda esse paciente. Hipermetropia, ou seja, é uma visão geralmente mais embaçada para perto. Então, vou dar um exemplo dessa simulação aqui. Um paciente com uma visão normal, um paciente com uma hipermetropia. Ou seja, ele consegue chegar lá longe, mas ele não tem uma visão nítida de perto. Tá? Também facilmente corrigido através de um simples óculos. E a presbiopia? Essa realmente é o que eu vejo uma queixa muito importante no consultório, porque a pessoa quando faz 40 ou algo depois dos 40, ele começa a esticar o braço para conseguir enxergar, que a gente chama de braço curto, né? A gente brinca, e a vista é cansada. Ou seja, o cristalino, que é aquela lente que um dia vai virar a catarata, começa a não poder mais fazer esse movimento anteroposterior, ou seja, como se fosse uma lente fazendo um zoom, e ele começa a não fazer mais esse movimento. Ou seja, esse paciente vai precisar de uma lente, seja lente de óculos, lente de contato. Hoje a gente já tem lente de contato multifocal, gelatinosa, que permita que ele enxergue de longe e de perto. Então tem tratamento. Eu vejo muitas pessoas no meu consultório, às vezes até mais as mulheres do que os homens, não querendo usar um óculos para perto, porque entrega a idade, mas eu falo, gente, você pode usar uma lente de contato, mas deixar de enxergar bem é ruim, porque você não está olhando o seu ambiente todo. Então, fica a dica também aqui de outro problema refrativo que é facilmente corrigível, óculos, lente de contato e até cirurgia refrativa, ou seja, a cirurgia a laser que reduz a necessidade do óculos. Agora vamos para a catarata, que a gente estava falando antes da aula aqui, e que é a principal causa de perda visual no mundo, né? Aqui onde está a menina dos olhos, a pupila, ela fica, obviamente, uma simulação, mas ela fica mais esbranquiçada, né? Então, a luz não consegue entrar no olho de forma adequada, e esse paciente perde qualidade visual numa fase mais precoce e depois ele perde quantidade de visão. E é interessante a gente falar da catarata, porque existem vários trabalhos mostrando, eu vou citar alguns deles, um deles, o principal que eu acho interessante. Quem tiver o interesse no meu canal do YouTube, que é Gustavo Bonfadini, e eu, na aba lá de catarata, eu tenho um vídeo só sobre cirurgia de catarata e redução da mortalidade em mulheres. Ou seja, foi feito um estudo nos Estados Unidos, acompanhando 20 anos,
74 mil mulheres e percebeu que com a cirurgia, o grupo que fez a cirurgia de catarata, comparado com o grupo que não fez a cirurgia de catarata, esse grupo que fez a cirurgia de catarata tinha uma mortalidade menor. Aí você vai dizer, tá bom, Gustavo, mas aí é explicável, porque ela enxerga melhor, ela vai evitar uma queda em casa, ou enfim. Mas não foi só isso. Diminuiu o risco cardiovascular, risco de doenças neurológicas, o risco de doenças como, por exemplo, depressão. Então, realmente, o ambiente e todo em volta fica modificado quando você enxerga melhor. E a percepção sua do ambiente e da própria vida como um todo, isso dá uma liberdade, que é aquilo que eu falei anteriormente, e autonomia para essas pessoas. Então, hoje já está comprovado cientificamente. Quando a gente leva uma pessoa de mais idade, quando eu falo mais idade, hoje em dia isso é muito relativo, né? Para mim, mais idade é todo mundo que tem acima de 20 anos, mas assim, do que eu tenho, tá? Mas eu quero dizer é que a prevenção, levando num médico oftalmologista todo ano, isso vai fazer com que, sendo detectada a catarata e, se for indicado, obviamente, a cirurgia, essa pessoa consiga ter uma melhoria não só de visão, mas de qualidade de vida também. E aí, para quem não entende muito, o que é a catarata, Gustavo? Vamos lá. Essa é uma simulação do que é o cristalino. É uma lente bem gordinha. Quando essa lente sai, ela fica aqui dentro de um saco, a gente chama de saco capsular, o saco fica e entra uma lente que tem bastante tecnologia hoje em dia, ela entra dobrável, é uma incisão menor que, é uma incisão de 2 milímetros mais ou menos que a gente faz, entra aqui, aspira essa lente que é o cristalino, que é a catarata, e coloca essa lente dobrável por essa incisão, geralmente não precisa nem dar ponto, é uma incisão autoselante. Essa imagem eu achei interessante só para mostrar o que a gente tem hoje de qualidade de lente. Então, antigamente a gente tinha as lentes esféricas intraoculares, que vinham dentro do olho, uma lente microscópica, e ela fica para o resto da vida. E elas não tinham uma qualidade visual muito boa, percebam, elas tinham aberrações ópticas. Hoje a gente já tem lentes que são asféricas e também lentes multifocais, ou seja, permite que o paciente tenha uma qualidade visual tanto para longe quanto para perto. Obviamente, vai depender do exame de cada paciente. Não é todo paciente que a gente indica esse tipo de lente. Na minha mãe, eu consegui implantar uma lente trifocal tórica, ou seja, corrigiu o astigmatismo e ainda consegui fazer com que ela enxergasse para longe e para perto. Mas depende do exame de cada um. Então, é interessante a gente entender que, às vezes, até a pessoa de mais idade, a gente fazendo a cirurgia de catarata, diminui a necessidade de usar um óculos. Olha que legal. Então, é importante essa avaliação aí de rotina. Falando da minha área, que é córnea, 4% da população dos Estados Unidos, norte-americana, a gente infelizmente não tem esses dados no Brasil, acima dos 40 anos, vai ter uma doença genética chamada distrofia de Fuchs, que é uma alteração na córnea. Então, imaginamos que aqui é o olho, e essa é a córnea, é o vidro do relógio. Então, aqui é um modelo esquemático do que seria a córnea. É um tecido que tem 500 micras, meio milímetro de espessura. Então, obviamente, esse desenho aqui está em um tamanho bem aumentado, só para realmente a gente entender. E ele acomete essa camada interna aqui. É uma doença progressiva, infelizmente piora com alguns fatores, como o tabagismo, o cigarro, e também com a questão do uso de lentes de contato nesse caso. E aí a gente, em casos avançados, precisa indicar um transplante de córnea. Só que hoje já existe um tratamento, que essa é a minha área de atuação, que a gente faz o transplante endotelial, ou seja, troca apenas essa camada aqui vermelhinha interna. Essa camada tem em torno de 10 micra. Só para fazer uma ressalva, o vírus do coronavírus tem em torno de 0,5 micra. Então é uma camada bem fina e a gente consegue substituir só essa camada. É um transplante seletivo que faz com que a recuperação seja mais rápida e a visão fique melhor que o transplante tradicional de córnea. E aqui eu quero falar do olho seco. O olho seco é algo que está, principalmente nesse momento, a gente está verificando mais ainda um aumento desse problema. E vocês devem imaginar por quê. A população envelhecendo, principalmente nas mulheres, a gente tem na menopausa
a queda dos estrógenos, dos hormônios femininos, e vai haver uma perda de qualidade da lágrima e também na quantidade, muitas vezes. Obviamente, existem doenças sistêmicas como a diabetes, doenças reumatológicas como artrite reumatoide, lúpus, a síndrome de Sjögren, que vão fazer com que esse paciente tenha um olho seco mais severo. Mas é importante entender que muitas vezes a visão dessa pessoa pode estar ruim, embaçada, e que não seja questão do óculos, seja um olho seco, porque a primeira lente que a gente tem no nosso olho é a lágrima. E aí, se esse olho seco for tratado, muitas vezes a gente tem uma melhoria visual significativa. Então, eu atendo muitos pacientes com terceira idade que têm olho seco e não sabiam que tinham. Ou que têm olho seco, mas não estão fazendo o tratamento adequado. E às vezes até esquece de pingar. Eu costumo brincar, falo assim, olha, coloca na frente do seu computador, porque quando a gente está no computador, no celular, a gente pisca menos, em torno de 6 a 8 vezes menos. Isso vai fazer com que você lembre que tem que pingar ele de vez em quando. Ambientes mais ressecados, como o ar-condicionado, vão favorecer a evaporação maior desse olho. E aí, precisa ir no médico oftalmologista para saber a causa desse olho seco, se é só pela idade ou se existe algum outro fator associado e o que pode ser prescrito de lágrima, de colírios e também de tratamento, porque existem tratamentos que a gente consegue estimular a produção maior de lágrima. Mas para isso, a gente precisa prevenir e fazer com que esses pacientes compareçam na consulta com o médico oftalmologista. Vamos falar aqui do glaucoma. O glaucoma é uma doença silenciosa que realmente cega muitas pessoas. Porque eu falei da catarata, mas na grande maioria das vezes, a catarata é reversível. Ou seja, quando opera, o paciente melhora a visão. Aqui não. No glaucoma, a doença ela lesa o nervo óptico, que é o nervo que leva a informação do olho para o cérebro. Na verdade, ela é uma neuropatia óptica, ou seja, é uma doença que tem múltiplos fatores, e eu vou citar alguns: idade, a carga genética, história familiar, raça, a gente sabe que a raça negra tem uma chance maior, doenças sistêmicas associadas, mas menos, como diabetes, por exemplo, e a pressão interna do olho, que é a pressão intraocular. Desses fatores todos que eu falei, só tem um fator que a medicina hoje consegue atuar, que é na pressão intraocular, geralmente usando colírios ou, em casos avançados, indicando cirurgia. E é interessante que muitas vezes o paciente tem a pressão alta do olho e tem catarata. E aí eu indico a cirurgia de catarata, porque essa catarata está tão aumentada dentro do olho que ela acaba obstruindo o ângulo de drenagem do líquido interno do olho. E com a operação de catarata diminui um pouco. Quer dizer que esse paciente está curado do glaucoma. Mas como a gente descobre que tem glaucoma, doutor Gustavo? Só tem como descobrir se for numa consulta com o médico oftalmologista e ele aferir a tua pressão intraocular. Seja com aquele aparelho automatizado, que é o soprinho, que você deve ter ido e às vezes vai, coloca o queixa-testa e assopra, ele está medindo a pressão do olho, ou com um aparelho que chama tonômetro de Goldman, que a gente pinga o anestésico e ele mede a pressão interna do olho. Com essa medida de medir a pressão, pelo menos uma vez por ano, a gente já consegue fazer um rastreio importante. Obviamente, existe o exame de fundo de olho, o exame de tomografia de coerência óptica para avaliar o nervo óptico, que são exames complementares que, sendo necessário, o seu médico oftalmologista vai solicitar e vai poder fazer um rastreio adequado para saber se tem ou não glaucoma. Então, é importante essa questão que seja, e também, se alguém tem uma história familiar, sempre que for no médico oftalmologista, fale para o seu médico, olha, meu avô tinha glaucoma, a minha mãe tem glaucoma, porque pode ser que você tenha uma predisposição genética aí. E aqui, já quase concluindo, eu quero falar sobre a retinopatia diabética. A diabetes é uma doença também silenciosa, que acometem muitas pessoas de terceira idade, por vários motivos. Fatores genéticos, mas também ambientais. E aí entra, por exemplo, obviamente, se essa pessoa faz atividade física e
se essa pessoa tem uma alimentação adequada ou não. E o grande problema no olho é que a diabetes, quando ela está descontrolada, às vezes naquele momento ela não causa retinopatia diabética, mas ela vai lesando os vasos internos. Isso vai fazendo com que haja deformação desses vasos e nascimento de novos vasos. Esse nascimento de novos vasos a gente chama de neovascularização. E esses neovasos, eles têm um problema, porque eles podem estourar e fazer um sangramento na retina e causar uma perda irreversível, uma cegueira desses pacientes. Muitas vezes, no tratamento, é necessário fazer laser para poder ressecar esse vaso novo. Só que a cada laser, pontinho de laser que você está fazendo, que o médico, o especialista em retina faz, geralmente é uma área da retina que vai deixar de enxergar, mas é um mal necessário. Já existem tratamentos modernos, que são injeções internas no olho, que precisa ser feita para quando esses vasos estão muito alterados. Então, assim, mas a prevenção realmente é o controle da diabetes. Aí é na base. Então, a especialidade de oftalmologia, ela é uma especialidade muito rica, porque a gente consegue saber, no exame de fundo de olho, por exemplo, como que está a saúde vascular desse paciente, seja através desses neovasos, vendo como é que está a diabetes, seja através, por exemplo, de tortuosidades, que a gente pode saber que a hipertensão arterial daquele paciente está descontrolada também. Então, a gente consegue, através do exame de fundo de olho, ter várias informações importantes da saúde daquele paciente. E aí eu quero concluir com, enfim, com um pensamento, né? Que eu acho que realmente o importante não é o tempo que se vive, é o que se faz de bom e de grande, né? No tempo que a gente tem. Sucesso pode ser medido por vários aspectos. Sucesso para mim pode ser uma definição, para você que está me ouvindo pode ser outra. Não importa. Mas o que eu gosto de deixar sempre aqui é uma reflexão de que a gente tenha sucesso no que a gente faz. Pode ser em pequenas coisas. E nessa aula aqui, eu espero que eu tenha obtido sucesso em falar um pouco mais sobre a prevenção de doenças oftalmológicas oculares para prevenir as quedas, tá? Eu me coloco aqui à disposição para tirar dúvidas, perguntas e desde já agradeço aí o convite. Maravilha, doutor.